O intérprete de Aemon Targaryen afirma que não ter a intenção de assistir a série original. Onde esse cara tava como ator, como um cara envolvido em produção audiovisual, que ele não assistiu Game of Thrones. É inacreditável. Não sei a idade dele, talvez quando Game of Thrones estreou ele não teria idade pra assistir, com certeza não. Mas depois, no streaming, liberado, não precisa nem comprar o DVD mais. Estranha essa declaração aqui. Muito estranho. Às vezes ele explica. Pode ser. Será que é o mesmo caso dos atores que não leem quadrinhos pra fazer filme de quadrinhos? Vamos ver. O que ele tá dizendo aqui? Será que ele leu, pelo menos? Ah, será que esse cara que é louco do livro e não vê a série porque a série é uma. Despreza o livro? Ou ele ficou bastante influenciado pelas críticas do final? Ele falou assim: nem vou começar. Vamos ver o que ele fala. Game of Thrones foi um dos maiores fenômenos da história da televisão americana. Talvez o maior fenômeno da história da televisão americana. As maiores audiências, os maiores orçamentos para a série americana, com certeza foram. Mas mesmo assim, muitas pessoas não assistiram. Porque também era uma produção da HBO. Não era uma produção de uma ABC, por exemplo. Não poderia passar na TV aberta o conteúdo de Game of Thrones, aliás. Mas igual foi Lost, por exemplo, que passava na TV aberta e foi aquele impacto, né? Curiosamente, uma delas é Ewan Mitchell, o boquinha de chupar o vinho, que apresenta o Aemon Targaryen na série. Não assisti Game of Thrones. KKKKKKKK. Não, KKK por minha conta, tá? Eu esqueci de fazer vou fazer aqui a boquinha dele pra ele falar, tá? Não assisti Game of Thrones, disse o ator a Comic Book. Eu tenho uma confissão a fazer. Nunca assisti e não queria assistir para interpretar meu papel. Não que queria que Game of Thrones influenciasse minhas decisões de nenhuma maneira, forma ou jeito, seja consciente ou conscientemente. Eu queria trazer algo novo. Aemon é único, sabe? Confirmou. Completou. Aqui eu tenho várias questões. Várias questões dizendo que é onda isso aqui. Onda. Somente onda. A série derivada de Game of Thrones se passa séculos antes do evento da produção original, mostrando o reinado da família Targaryen e seus dragões em Westeros. O elenco conta com Emma Darcy, Olivia Cook, Matt Smith, blá 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 blá. Segunda temporada começou domingo, 16 de junho do ano passado, na HBO Max, e foi um mega hit, né? Foi uma audiência na Europa em uma segunda temporada na HBO Max, da história. Foi 30% maior do que a primeira temporada na América Latina e teve 7 milhões, agora me esqueci o número, 7 e poucos milhões, vou voltar até aqui cadê o coisa aqui, ó, não, já fechei, nota aqui, ó. Teve 7,8 milhões a estreia nos Station, que foi a maior também da sequência de episódios de Casa do Dragão. Tá, então vamos lá. Aemon Targaryen, ele chama Ewan Mitchell. Primeiro vamos fazer uma pequena pesquisa aqui para saber a idade do Ewan Mitchell. 27 anos. Ele tem 27 anos, o boquinha de CD. 27 anos, Game of Thrones estreou há 22 anos atrás. Né? Game of Thrones, primeira temporada. Vamos investigar aqui, vamos fazer um cálculo. 2011. Então 11, 12, 13, 14. 20, são 13 anos. São 13 anos. Tem a idade do Quatro Coisas. São 13 anos de série. Ou seja, o menino, o garoto, o mancebo, o infante e o Mitchell era só o pequeno Ewan de 5 anos quando estreou Game of Thrones. Quando acabou o Game of Thrones, ele tinha 15. Ele ainda não tinha idade legal para assistir Game of Thrones. Então, se acha que você tá velho, pode se sentir mais velho aí. Porque o Aemon Targaryen não tinha idade legal para assistir Game of Thrones na última temporada. Na verdade, a última temporada, o Game of Thrones não terminou em 2021, né? Foi até quando essa desgraça? Deixa eu ver aqui que talvez eu tenha me confundido aqui. Pulou algum ano a temporada, né? Alguns anos a temporada pulou, estreou em 11 de abril e foi até 19.
Até maio de 19. Então não acabou em 2021, não. Acabou antes até. Teve 8 temporadas? Não foram 10? Ué, foram 8 temporadas. Tô viajando aqui na 10ª temporada de Game of Thrones. Enfim, foram 8 temporadas. Então, uma temporada por ano. Então, menos ainda. Se foram 8 temporadas, o menino Ian Mitchell tinha 13 anos quando acabou o Game of Thrones. É isso mesmo, Brasil? Eu tô enlouquecendo aqui, não é possível. 2019? 2019, se ele tem... É isso mesmo, né? 2019, se ele tem 27 anos, em 2014 ele tinha 17. 17, 2014, 2013 ele tinha 16, 2000, que angústia, 2012 ele tinha 15, 2011 ele tinha 14. Tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Então ele não tinha idade para assistir Game of Thrones. Ele passou todo o impacto da série sem ser impactado por Game of Thrones, e eu entendo que ele não tenha assistido nesse período. Então restaria para o Ian Mitchell assistir os recaps, né? Assistir as reprises na Max ou onde seja. E por ele não ter passado por esse impacto, não ter tido essa influência de Game of Thrones muito forte, eu acho justo que ele nunca tivesse tido interesse de assistir até o hype recomeçar com o Casa do Dragão. Mas aí ele já tinha sido contratado. E uma vez contratado, ele decidiu não assistir. Para manter a cabeça dele, talvez tenha sido até uma orientação. Porque isso é muito comum acontecer. Ó, não assiste pra você não chegar pilhado com outra parada querendo fazer igual ou se pressionando para fazer uma coisa parecida. Então, ó, foca na Casa do Dragão. Esquece Game of Thrones. Talvez ele tenha lido, né? Que eu acho que até que deveria. O fato é que não muda tanta coisa assim não, tá? Se ele interpretando o Aemon do jeito que ele tá interpretando, se ele tivesse em Game of Thrones, não ia fazer a menor diferença, não ia dar contraste nenhum com outros atores. Tá muito parecido no tom e nos elementos e não faz diferença não ter assistido não, o menino Willan. Não faz diferença. Se você tá se sentindo bem, que bom. Mas o fato é isso, a gente estranha. Pô, como assim não assistiu Game of Thrones? O cara era um moleque. Era um adolescente quando acabou o Game of Thrones. Quando começou ele tinha 6, 5 anos. Aí não dava mesmo. Então, é aquele caso do cara, do diretor de filme de quadrinho, falar pra não ler os quadrinhos. Porque o filme é uma coisa, o quadrinho é outra, você vai vir com a cabeça dos quadrinhos e quando fizer o filme você vai estranhar um monte de coisa e vai ficar confuso. Então, foca na minha visão, que a minha visão é que vale. Acho que ele deve ter tido essa orientação e seguiu essa orientação. E não me espanta ele não ter assistido, não. Se os atores mais velhos não assistiram, eu acho complicado. Mas, sei lá também, né? Porque quando ele fez 18 anos ali, até 27, são 9 anos, né? O cara passou 9 anos sem se interessar por um dos fenômenos da televisão, sendo ator. É muito esquisito, né? É muito esquisito. Mas sei lá. Esquisito mesmo. Sei lá, às vezes o cara é ator de teatro. Ele é conhecido por fazer drama na época da TV, barará, drama medieval, The Last Kingdom. Então ele fazia drama medieval, cara. Tô vendo aqui a história dele. Ó, o cara fazia drama medieval. The Last Kingdom. Série de fantasia House of Dragon desde 2022. Ele apareceu depois em Tiger Point. Fez uns curtas aqui pra televisão, alguns episódios. O grande papel dele é esse mesmo, é um papel que tem... Mas em 2017, esse cara fez uma série de televisão sobre as crônicas saxônicas, do Bernard Cornwell. Como é que esse cara não teve interesse de assistir Game of Thrones? Aí é esquisito. Não, agora eu voltei. Agora eu tô em outra ideia. Pô, se em 2015, né? 2015 já tinha quanto? Já tinha 17. Dá pra ver. 2015.
16. O maluco não tem interesse de ver Game of Thrones. Fazer uma série do Corwell, baseado no Corwell, pô, é uma referência, né? Esquisito. Esquisito. Ainda mais que Last Kingdom veio quente, tentando recriar a atmosfera do Game of Thrones, né? Enfim. Estranho, estranho. Suspeito, no mínimo. Mas, não quer ver? Tudo bem. Fica sem ver. Sei que tá perdendo.